Bom, vamos voltar aqui para a segunda parte, né? Que é só, falta esse ponto aqui, que são as dicas de um esboço, ok? Então, nas dicas do esboço, nós não precisamos colocar muita coisa no esboço, ok? Vou esperar o Pedro. Pedro? Oi? Oi, pode abrir a câmera. É que tava no banheiro. Ah, tá bom. Então, vamos voltar para essa última parte, tá? Nos 10 minutinhos a gente já acaba. O que Estende seria um pouco isso? Não, tem 7h20 aí, não tem? Atividade aí, 7h20. Mas não falta muito, não. A última parte, né, voltando agora, então a gente já entendeu o que é um esboço, né? O esboço tem sim o tema, tem sim o título, tem lá a parte da introdução, que a gente vai fazer, de repente, um bloquinho, né, um pedaço para introduzir. Tem aquela parte final, que é um bloquinho, uma parte para concluir, mas o coração do texto ou da mensagem é o meio. E o meio, ele é formado por tópicos que vão me ajudar a esboçar, que é como se fosse uma lista de mercado. Eu tenho que lembrar o que comprar. No texto, eu tenho que lembrar o que falar. Então, o intuito é ajudar, e aqui tem algumas dicas. A primeira dica é: coloque os pontos principais. Não há necessidade de colocar muita coisa no esboço, mas somente os pontos principais, para você se lembrar. Então, o objetivo dos pontos é o de produzir lembrança. Você não precisar ficar com aquele texto imenso, você se utiliza do esboço para lembrar. Quando você utiliza o esboço, você fica um pouco mais livre para falar o que o Espírito Santo quer que você diga, ok? Se você usa o texto escrito, você acaba lendo um pouco mais. Pode procurar Esther e Anabela? Elas deixaram o celular aqui. Então, a primeira parte é de você se lembrar. O esboço não precisa ter muitas coisas. E quando você tem um esboço, você acaba memorizando um pouco ele. Eu deixaria aquela folhinha com o seu esboço, né? No meio da Bíblia ali, e eu bateria o olho. Muitas vezes, eu bato o olho. Peraí, só me. Então, aqui nós temos aqui, ó, procurar memorizar o esboço. Quando a gente memoriza o esboço, o que que acontece com a gente? A gente evita olhar tanto para o papel. A gente não fica tão preso no esboço. E isso é uma coisa muito importante. Porque a pessoa que ela lê muito, ela fica lendo muito, com muito olho no papel, ela também tira a atenção. Lembra que eu disse? Olho no olho. Às vezes eu bato o olho de um jeito que a pessoa fala. Já aconteceu comigo de pessoas de verdade. Você não usa esboço? Você fala tão naturalmente, parece que você sabia tudo que você ia falar. Eu olhei, mas eu olhei muito imperceptível. Como eu disse aquela hora, quanto mais folhear de folhas, mais a atenção você tira da pessoa. Não se prenda ao esboço. Use o esboço como apoio, né? Então, como eu disse, não seja escravo do seu esboço. Porque às vezes Deus,
ele muda o que você vai falar. E aí você tem que ter uma liberdade para, de repente, mudar aquilo que você tinha planejado falar. De repente, você vai falar uma outra coisa. Entende? Movido pelo Espírito Santo de Deus. Esboço é uma opção, mas não é uma obrigação. Você pode, de repente, não usar ele, né? Então, se você usar o esboço, é só para trazer um auxílio, mas não que você é obrigado a criar esboço, ok? Eu, particularmente, se eu não criar esboço, parece que eu não consigo pregar, não. Eu não consigo. Por quê? Porque eu fico com medo de falar uma coisa, né, muito errada. Então, a gente evita falar alguma coisa, assim, da nossa cabeça. A gente planeja aquilo ali e pede para o Espírito Santo guiar o que a gente vai falar. Porque você tem que ter certeza do que você está falando. Você tem que estar ciente daquilo que você quer. Se você não faz isso, o que acontece? Você fica dependente do que vai vir. E, às vezes, muitos pregadores que fazem isso falam bobeira. Falam bobeira mesmo, tá, gente? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Pode falar, Pedro. Você quer fazer alguma pergunta? Então, pastora, o esboço, pelo que você disse, ele é sim uma parte muito importante, porém, ele não é uma coisa que você vai usar a pregação inteira. Você vai usar ele para tomar como ponto de partida. Direção, não. Ponto de partida, sim e não, mas ele é direcionador para aquilo onde você está indo, né? Por exemplo, eu preciso falar do caminho. Vamos falar aqui dessa parte aqui, ó. Eu preciso falar do caminho, é meu primeiro ponto. Na hora que depois que eu introduzir o assunto, eu vou vir para o primeiro ponto. Quando chegar no primeiro ponto, dentro do caminho, eu vou falar algumas coisas. E eu não posso esquecer. Quando eu for falar sobre a questão da verdade, né, que anda nos guiando, o que tem falado de você? Ó, falam isso, falaram aquilo, falaram que eu não ia ser nada, que eu não ia ter nada, Então, peraí, tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então, ele é direcionador. Quando você estiver naquele assunto, eu estou na parte 3. Eu não vou falar coisas do amarelo, eu continuar falando do verde. Quando eu estiver no vermelho, eu não vou falar coisa do verde. Ele me dá uma direção. Ele diz assim, ó, vai por aqui. Ele é o GPS da mensagem. Ele me ajuda a me mostrar por onde eu caminho, por onde eu vou. Né? Então, qual que é o meu foco na minha mensagem? Eu quero falar para as pessoas quem é Jesus. Então, o foco está em Jesus. Eu tenho que ativar esse alvo, essa meta, Pedro. Para mim chegar nessa meta, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que passear pelo amarelo, né? Passar pelo vermelho, passar pelo verde, para eu ativar, né, aqui o rosa. Se eu não passar no caminho que eu designei, vai ficar um negócio sem sentido. Uma hora eu falo um negócio aqui, outra hora eu falo um negócio aqui, depois eu já estou falando, uma hora eu estou aqui, depois eu estou aqui, depois eu já quero ir lá no final, aí eu volto, aí eu começo a falar coisa da introdução. Não, mas é por isso que a gente tem que saber, entendeu? É por isso. Peraí, isso é parte da conclusão. E esse texto fica uma bagunça. Porque não tem começo, não tem meio, não tem fim. A pessoa começa a introduzir, aí começa a falar dos assuntos, já conclui. Daqui a pouco ela volta na introdução de novo, daqui a pouco ela continua debatendo ali o que ela estava discutindo, aí ela conclui de novo. Então, lembrando, texto tem que ter coerência, ele tem que se relacionar. Essas 3 coisinhas aqui, elas têm que trabalhar para dizer, ó, tudo que foi falado lá na introdução, tá? Não fugir do assunto. E depois de todas essas coisas aí, eu vou ter que, a hora que eu estiver na conclusão, eu vou falar, lembra daquelas 3 coisinhas? Então, agora eu concluo. Então, a introdução está junto com o desenvolvimento e a conclusão está junto com o desenvolvimento. Ou seja, tudo que eu estou falando, eu não saio do assunto, do tema, né? Do meu assunto. Daquilo que eu estou falando, ele está do começo ao fim. Desde a minha introdução até a minha conclusão. E tem gente que começa falando uma coisa, indo para outra, fazendo uma coisa, indo para outra. Ok? Dúvidas aqui? Dora, tem alguma dúvida? Não, não tem. Não? Não. Então, aqui, por exemplo, essa pessoa colocou aqui, ó, profecias bíblicas, está em inglês aqui, tá? Eventos de hoje, o que tem acontecido, né, no mundo? Aí ele colocou aqui o M19 e colocou um 12 ali. Eu não sei muito bem o que é, mas ele tá dizendo
algum tipo de eventos relacionados à profecia que tenha acontecido nos dias. Esse M19 deve ser como é que se diz? Deve ser um evento chamado M19. E aí ele colocou 12. O que será que é o 12? Pode ser que seja 12 dias, pode ser que seja no mês de dezembro, eu não sei. Mas ele começa a colocar os pontos importantes. Quando ele bater o olho aqui, ele vai começar a dar uma introdução. Eventos de hoje. Gente, atualmente, muita gente tem pregado profecias. Mas aí, a segunda linha lá onde ele está escrevendo, está lá um versículo bíblico no capítulo 7, do 1 ao 14. Então, eu quero dizer para vocês dessa passagem, capítulo 7, Crônicas 7, do 1 ao 14. Aí ele começa a falar, e ele bate o olho no M19, eu não sei o que é, mas ele sabe, ok? Ele sabe o que significa M19, de repente um evento gospel. 12, ele já sabe que ele está querendo falar dos 12 passos, ou do mês de dezembro. Esse evento acontece no mês 12. Então, entende? Ele não criou aquele texto falando de tudo que acontece no mundo da profecia, ele não escreveu a passagem inteira, mas através desse exemplo aqui, eu consigo ver que tem um título, Profecias Bíblicas, aí ele começa com a introdução, que é falar dos eventos de hoje, aqui no meio ele vai dizer realmente quais são os problemas, por exemplo, cruzadas, só um minutinho, cruzadas do M19. Será que não é o Covid-19, que aí ele de repente chamou de M de mal do século, né? Mal da atualidade, o M, né? Que seria o malefício do 19. O que seria esse 19? Eu não sei. É só um exemplo que eu peguei na internet para a gente ver. Quando a gente vai fazer um esboço, ele tá só as partes mais importantes do que eu quero falar, ok? Então, separar os tópicos, fazer um esboço, é literalmente isso aqui que vocês estão vendo. A gente vai escrever lá o nosso tema principal, os 3 ou 5 pontos do que eu quero falar, e dentro de cada um desses vai ter subdivisões. E aí, subdivisões dentro daquele terceiro tópico. E isso é muito importante para a gente manter alinhado, que é aquilo que a gente quer falar. Ok? Eu quero falar sobre isso. Não posso esquecer esses 3 pontos. Lembrando, se eu estivesse falando aqui sobre limpeza, né? Vamos chamar esse tema aqui de limpeza. Eu vou me encerrar, Dora. Limpeza. Então, eu vou colocar aqui, parte superior. Vamos pensar que é um sobrado. Parte inferior. Oh, meu Deus. Vou pôr garagem. Dentro de garagem, eu sei que eu tenho que me importar com o chão. Eu vou me colocar aqui com os utensílios, por exemplo, vasos, né? Vamos por aqui plantas, tá? O chão, eu tenho que limpar o chão da garagem, eu tenho que regar as plantas, ok? O que mais que eu poderia fazer na garagem? Vou pensar aqui, calçada. Oi, filha. Então, eu penso que eu não vou me perder, porque eu sei que eu tenho 3 coisas importantes a respeito de limpeza para falar. Mas na parte de garagem, eu não vou me perder, porque eu sei que eu começo falando do chão, depois eu tenho que falar da importância das plantas, e por último, a calçada. Quer dizer, não adianta querer ir para a calçada uma vez que o chão está todo sujo, as tuas plantas estão morrendo. É uma questão de prioridades. Então, até a ordem, né, do que eu vou limpar é importante. Então, se fosse falar de limpeza, que passagem bíblica fala de limpar? Isso é uma analogia, falando a respeito da casa. Mas também pode ser considerada a casa que somos eu e você. Então, essa casa sou eu. Não tem uma música que fala, essa casa sou eu? Aí tem um louvor também que fala, né? Pode entrar, fique em casa, sinta-se à vontade, né? Então, ó, tem um louvor que fala disso. Vamos achar uma passagem bíblica que fala de limpeza?
qual que são as partes da nossa vida que a gente precisa limpar. Então, a superior fala do nosso coração. O inferior poderia falar do nossa mente. A inferior poderia falar do nosso, um pouco mais baixo, o nosso coração. E a garagem, o externo, né, gente? O externo. Então, eu poderia achar um versículo que fala de limpeza, falar que a primeira parte é superior à nossa cabeça, a parte inferior é o nosso coração. Boa noite, pastora. Tudo bem? Boa noite. Tá boa a aula hoje? Tá boa. E a garagem? Tá me vendo aí, pastora? Estou vendo, sim. Olá, Olá. gente. Boa noite para vocês. Ela não sabe Boa que ela- noite. E acabando aqui, gente, a garagem poderia ser o quê? O exterior. Então, a gente tem aqui, ó, a nossa cabeça, a gente tem que se preocupar como que anda nossos pensamentos, que seria a parte dos pensamentos. O nosso coração, que é a parte dos sentimentos. E o exterior, que é a parte do nosso corpo. No corpo, que é o terceiro ponto aí, Pedro, nós poderíamos falar o chão. O que seria o chão dentro do nosso corpo? As plantas, seria alimentar, regar. Com o que a gente rega, gente? Rega o nosso espiritual. E a nossa calçada é o que o que as pessoas têm visto em nós. Então, eu conseguiria, através dessa analogia de limpeza da casa, fazer uma limpeza do homem. E aí eu procuro partes que falem sobre fale sobre os pensamentos, eu procuro um versículo sobre pensamentos, um versículo sobre coração, eu procuro um versículo que fala de corpo. Aí eu posso pôr um título, como ser limpo nos dias de hoje. Eu posso colocar assim, sendo santo quando todos estão impuros. Eu poderia ter muitos tipos de títulos para falar a respeito. Ok? Sendo então, aqui deles. Isso! Nossa, aí dentro daquela parte que a gente vai discutir, que é o desenvolvimento, nossa, ali você pode dar exemplos. Vamos colocar uma ilustração. A própria limpeza da casa é uma ilustração que tem implícita aqui. Se eu não tivesse colocado parte superior, parte inferior e garagem, aqui seria, é como uma casa. Então, a ilustração é a casa. Então, aqui, eu começaria falando introdução. Muitos nos dias de hoje querem ser limpos, né? E todo mundo acha que ele é certo, que é correto. Mas a verdade é que os padrões de Deus é que determinam se alguém é certo ou errado, se ele é limpo ou se ele é sujo, né? Se eu vejo um pedófilo ou eu vejo um assassino, o mundo diz que eles são sujos. Se eu vejo um advogado, um médico, o mundo diz que eles são limpos. Mas e aos olhos de Deus? O que é ser limpo? O que é ser sujo? Segundo os padrões bíblicos, é o que voga se eu sou limpo ou sujo. Na passagem, aí lá em cima, lembra que a gente ia procurar aqui ó, uma passagem sobre limpeza? A passagem tal diz que, a palavra diz que o homem tem que se limpar a si mesmo. O limpo, limpe-se mais, o sujo, suje-se mais. Então, nós podemos ver que muitas coisas têm se falado a respeito dos pensamentos, dos sentimentos e do corpo. A casa, por exemplo, é uma boa ilustração. Como, por exemplo, os pensamentos falam da nossa cabeça. É como a parte superior da casa. Os coração falam dos nossos sentimentos. É como a parte inferior da casa, lá dentro. E a nossa garagem da casa é como o exterior. Ou seja, a calçada. O corpo é aquilo que vem a casa, vem a calçada. E tudo isso mostra como vamos trabalhar com isso. Aí você fala as coisas que você, né, a prioridade que é do chão, cuidar das plantas, por exemplo, da garagem. O que é cuidar da planta? Cuidar para que haja vida. Como que a gente faz isso? Cuidando do espírito, alimentando o espírito, fazendo com que a plantinha do Senhor fique sempre, né, florida, que fique regada. E a calçada é aquilo que estão vendo de mim e de você. Agora, acabou tudo isso, eu já introduzi, eu já desenvolvi, agora eu vou concluir. Portanto, eu concluo que para que o homem seja verdadeiramente limpo, ele não pode
limpar só a calçada. Ele não pode esquecer do coração e ele não pode esquecer dos pensamentos. Ele tem que se preocupar em ser limpo por inteiro, porque não tem como uma mão ser limpa e a outra ser suja. Não tem como a minha voz ser meio doce, meio salgada. Então, eu concluo e deixo aqui um conselho. Examine seus pensamentos, examine os seus sentimentos, examine-se o homem a si mesmo, para que o homem seja visto como limpo. Amém, e acabou. Então, tudo que eu falei foi a pregação em si. Mas a verdade é que o esboço era só isso aqui. Ok? De repente, o esboço está falando só parte inferior, garagem, né? Eu posso, de repente, deixar assim, a nível humano, eu tiro parte superior, coloco sentimentos, pensamentos e corpo. Eu posso deixar no nível humano, eu posso deixar no nível espiritual. Dúvidas? Eu tenho uma. Pode falar. Não é bem uma dúvida, né, pastor? O que eu quero dizer é, essas últimas aulas que nós temos aí, né? Essas últimas aulas que você tem passado para nós, elas têm trabalhado a pregação, né, em si. Elas têm trabalhado o corpo da pregação, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. E uma coisa que eu acho muito legal nas suas aulas é que você não só está nos moldando para o futuro, como você também nos ajuda em outras partes. Então, o importante dessa reunião é que você, às vezes você fala coisas que nós não sabemos, mas que no final das contas é importante. Com certeza. E agora, Pedro, fica aquilo que a gente falou no início. Todos têm que aproveitar, não é mesmo? Então, se todo mundo estiver gostando, e quem não tiver, vai perdendo a oportunidade de se auto-melhorar. Não só a nível espiritual, mas até a nível acadêmico, né? De escola. Porque quem não quer saber fazer um bom texto, né? Saber escrever uma boa redação. Então, lembrar que isso não traz um efeito só para quem é pregador, mas também para saber se expressar melhor. Eu não estou mais na escola, eu não vou pregar, mas eu saber falar em público, porque uma vez que eu escrevo, eu também estou aprendendo como desenvolver minha fala. Então, a nível de escola, saber escrever, a nível de pregação, a nível de fala, saber se comunicar, isso traz benefícios, mas todo mundo tem que querer, ok? Essa aula vai ficar gravada, né? Então, vão ser 2 partes. A parte 1 e a parte 2, a parte 1 com a parte teórica, a parte 2 com as dicas e como fazer um esboço ali na prática. E a gente volta na próxima aula no dia 15 de janeiro. Ok? Então é isso, pastora. Tchau, fica com Deus, viu? Eu vou sentir muita saudade de ter um sábado para fazer suas aulas. E vou ver se amanhã eu Na verdade, não, Pedro. Você vai ler um livro bíblico que você vai escolher e nas suas férias você vai ler esse livro todo. Se você escolher, por exemplo, Mateus, você vai ler Mateus inteiro. E você tem que dominar Mateus. Essa é a atividade de casa. Por quê? Porque você vai me explicar sobre Mateus. Eu quero entender tudo de Mateus. Só que se todo mundo fosse ler a Bíblia inteira, demoraria. Então, cada um vai ler um livro e vai nos ensinar esse livro. Esse é o trabalho de férias. Tá ok? Tá bom, então, pastor. Tá bom. Beijo. Fiquem com Deus. Quer falar com o Tchau. pastor? Fica com ele também.